Uma das partes mais importantes na hora de projetar um carro de Fórmula 1 é justamente a parte que garante a sobrevivência de um piloto no caso de um acidente. Mas algo impressionante aconteceu na última semana. A Red Bull não conseguiu fazer um carro que proteja o seu piloto adequadamente e vai precisar fazer alterações importantes no novo modelo desse ano de 2022. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse ano de 2022 é um ano completamente diferente na Fórmula 1. Isso basicamente porque os carros que serão projetados são completamente novos e, na verdade, têm objetivos interessantíssimos tanto para os fãs quanto para as próprias equipes da categoria. A intenção é basicamente tornar os carros cada vez mais parecidos e também acabar aumentando a competitividade entre equipes e entre pilotos nesse ano de 2022 e nos anos posteriores a esse novo regulamento. Mas algo também acaba atrapalhando essas equipes. Uma dessas coisas é justamente essa questão da segurança dos carros. Elas precisam sim fazer testes para garantir que no momento de um acidente, por exemplo, o carro suporte toda aquela força G e absorva antes que chegue no piloto. Mas acaba que a Red Bull teve sim certa dificuldade na hora de fazer esse teste e aparentemente não conseguiu satisfazer a FIA e vai precisar fazer novas peças que consigam suportar tanta carga ali de força G nessas partes ali do carro. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, porque isso ajuda demais esse canal a crescer. Não esquece, deixa o like porque é completamente de graça. Mas será mesmo que a Red Bull não conseguiu realmente passar nos testes desse ano de 2022? Na verdade, segundo a parte italiana do motorsport.com, é exatamente isso que aconteceu. Eles apuraram e aparentemente o RB18 da Red Bull não passou nos testes. E isso acaba se tornando um pouco mais verídico e aponta mais para essa situação quando a gente começa a perceber que a maioria das equipes da Fórmula 1 já apresentou uma data de lançamento dos seus carros. E acaba que a Red Bull ainda não apresentou essa data. Aparentemente, talvez isso seja justamente por conta dessa questão específica e da necessidade de algumas mudanças de última hora no RB18. Mas aparentemente seria apenas um pequeno revés para a equipe de Adrian Newey, já que na verdade, pelo simulador em si, a Red Bull aparentemente já conquistou todos os objetivos que eles almejavam para o RB18 do ano de 2022. E apesar de ter sim esse tipo de defeito, esse erro de projeto, vamos dizer assim, aparentemente a Red Bull vai precisar fazer pequenas alterações e talvez apenas reforçar essa parte do carro que não suportou esse teste de segurança. E é justamente a Red Bull que é conhecida por encontrar algumas coisas no regulamento que nenhuma outra equipe da Fórmula 1 tenha encontrado antes. Isso significa basicamente que é uma equipe muito boa de encontrar algum tipo de brecha. E talvez seja justamente isso, andar no limite do regulamento, talvez contribua para que a Red Bull tenha o carro um pouco mais frágil em algumas partes e talvez tenha que reforçar essas partes justamente. E quando a gente leva em consideração que nesses últimos anos da Fórmula 1 a FIA tem analisado todas as partes do carro, justamente na intenção de garantir a segurança e também carros muito mais velozes, a Red Bull acabou ficando na malha fina da federação. E segundo o motorsport.com italiano, a parte que deveria sim ser um pouco mais resistente é justamente o nariz do RB18. Aparentemente ele não cumpriu os critérios adequados para esse teste de impacto da FIA. Isso significa basicamente que esses materiais utilizados pela equipe Red Bull para esse nariz não teriam suportado a carga de força G utilizada justamente nesses testes da FIA. E aparentemente, apesar de parecer algo
mais sério, Adrian Newey, que é o projetista da Red Bull, com toda certeza já tem sim algum plano para conseguir fazer com que essa parte do carro se torne mais resistente. E talvez seja necessário apenas mais um reforço. E dessa forma, os critérios pedidos pela FIA serão sim todos atendidos pela equipe Red Bull. Inclusive é importante nós nos lembrarmos justamente dessa estratégia da Red Bull no ano passado, 2021, onde em diversas pistas a equipe teve sim alguns problemas de resistência, principalmente na sua asa traseira do RB16B do ano de 2021. É importante nós nos lembrarmos que desde o início do ano a asa traseira do carro se flexionava mais do que o normal, mas depois eles consertaram essa questão a pedido da FIA. Mas era sempre um problema para a Red Bull em praticamente todas as pistas do meio para o final do ano que a sua asa traseira quebrasse em todas as qualificações e até mesmo em algumas corridas. Aparentemente eles sempre andam ali no fio da navalha, na intenção de tirar o máximo de todas as peças do carro. E muitas vezes isso acaba comprometendo um pouquinho a segurança e até mesmo a confiabilidade de alguns componentes do carro da Red Bull. E é importante nós nos lembrarmos que em anos anteriores da Fórmula 1, a Red Bull já passou por essa mesma situação. Ou seja, teve um carro que, apesar de ser extremamente veloz durante o campeonato, não havia passado pelos testes de segurança da FIA na pré-temporada da Fórmula 1. Ou seja, se isso realmente tiver acontecido nesse ano de 2022, não seria um fato novo para a Red Bull. Na verdade, seria apenas mais uma vez que ela não teria passado nos testes da federação. E é importante nós nos lembrarmos também que o carro da Red Bull de 2022 aparentemente segue um modelo parecido com o carro da Mercedes, justamente na intenção de se adaptar melhor a esse novo regulamento da Fórmula 1, que tem como principal foco o aumento do efeito solo nos carros e, consequentemente, a diminuição da turbulência que gerava realmente um desconforto gigantesco para a maioria das equipes de Fórmula 1 quando era necessário fazer uma ultrapassagem. E aparentemente essas mudanças no carro da Red Bull são até grandes, na verdade. A Red Bull sempre foi conhecida por tentar fazer carros que o entre-eixos era um pouco menor. Consequentemente, em pistas extremamente sinuosas, como é o exemplo de Singapura e GP de Mônaco, a Red Bull tinha certa vantagem, já que a distância entre eixos era um pouco menor do que as suas concorrentes, como é o exemplo da Mercedes. Mas com esse novo regulamento técnico da Fórmula 1, a Red Bull aparentemente vai copiar a sua rival, a alemã, colocando um entre-eixos de aproximadamente 3.600 milímetros. E isso corresponde justamente à distância máxima entre eixos num carro de Fórmula 1. E isso acabaria afetando diretamente essa velocidade em pistas extremamente sinuosas, mas seria extremamente benéfico também nas partes em que necessitaria de mais tração no carro. E isso tudo sem contar também com a possibilidade de aumento aerodinâmico justamente nesse corpo do carro, dando maior pressão e efeito solo nos carros da Red Bull. Ou seja, aparentemente nesse ano especificamente, nós teremos carros mais alongados do que nos anos anteriores da Fórmula 1. Mas enfim, o que você achou disso tudo? Você acha realmente que é verdade que a Red Bull acabou não conseguindo passar nesses testes de segurança? Você acredita que talvez isso possa influenciar no lançamento do carro e talvez até mesmo no desempenho do RB18 da equipe austríaca? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, eu acredito que essa questão ali de não ter passado no teste de segurança não deve afetar pelo menos muito a equipe austríaca. Acredito eu que a Red Bull deve sim passar por cima disso com facilidade. Apenas um reforço ali no nariz do carro deve sim solucionar o problema. E eu acredito que eles realmente devem sim ter passado por essa situação, principalmente considerando o fato de que eles ainda não disseram qual será a data de lançamento do RB18. E isso tudo somado ao fato
de que nenhum representante da Red Bull desmentiu essa notícia ainda, e isso já faz alguns dias aí, eu acredito que é sim uma notícia verdadeira. Ainda mais porque eles já sofreram com isso em anos anteriores da categoria. Mas para quem é fã da equipe Red Bull, não precisa ficar desesperado, porque como eu já disse, é muito provável que eles consigam solucionar esse problema com maestria e aumentando em pouquíssimas gramas o peso do carro e não necessitando de nenhum tipo de mudança de projeto. Na maioria das vezes é justamente isso que acontece e as equipes já têm ciência da possibilidade de não passarem nos testes da FIA. E já existe algum tipo de plano B, C, na maioria dos casos. E é importante nós nos lembrarmos que Adrian Newey, o projetista da equipe Red Bull, é um dos melhores da Fórmula 1 e com toda certeza tem uma solução praticamente perfeita para a equipe de Max Verstappen. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, como eu já disse, e mesmo se você não concordar comigo, e se você curtiu a análise desse vídeo, gostou da forma como eu trouxe essa notícia, não esquece, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!